Amém, amém. Amém, irmãos. Está acordado? Vocês estão acordados? Bem, nós vamos já à leitura. É um prazer estar aqui com vocês, junto com o pastor Sinival, sua família e vocês, para nós meditarmos um pouco na palavra. Eu quero ler um versículo bastante conhecido, Hebreus 13, 8. Nós falávamos há um mês atrás sobre completando o ministério. Parece que as coisas vão chegando, né? E hoje nós queremos falar sobre ministérios iguais. Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Leiam vocês também. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Pai Celestial, te agradecemos por poder crer que o Senhor é o mesmo e ver que o Senhor é o mesmo. Não apenas em palavras, mas em ações, em ministérios, cremos que o Senhor é o mesmo. Ajuda-nos nesta hora, juntamente com esta congregação, que sejamos abençoados por sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentarmos. Bom, ministérios iguais. Tinha um homem que ele era rei e ele quis tomar o lugar de um sacerdote. E nisto ele pagou o preço. A pessoa fica leprosa e não sabe. Ela é uma coisa e quer tomar o lugar de outra pessoa, porque aquela pessoa parece ser mais benquista, mais apresentável, visado por todo mundo, mas ele já era rei, Uzias. Aqui está na mensagem tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade, o parágrafo 235. Estou dizendo isto porque há uma necessidade de cada um de nós posicionarmos no lugar do nosso ministério. A gente tem que saber, para começar, a gente tem que saber se tem um ministério. E tem gente que não tem e acha que tem, certo? O cântico é um ministério, porque no Velho Testamento havia o ministério do cântico. Ele é um ministério. E a pessoa precisa ver se tem aquele ministério. A música também tem um ministério da música. Eu não estou falando do quíntuplo de Efésios 4:11. Estou falando de um conjunto de ministérios que ajuda a igreja. Então, se a pessoa canta, toca, ela deve saber se tem ministério para aquilo, certo? Se tem ministério. A gente tem a necessidade de reconhecer ministério, mas também a gente tem que saber se a gente tem. Se a gente não tem, e alguém diz que a gente tem, a gente fala para quem diz que a gente tem, não tem. A gente tem que ser sincero. Mas o problema hoje é assim, eu acho que eu tenho, o outro diz que eu tenho, e eu não tenho, e eu fico satisfeito. Aí eu fico alegre. Mas não tenho ministério. Eu vejo nos cânticos a mesma coisa. Um diz, você canta,
ou diz: gostei do que você cantou, mas eu não tenho ministério para cantar. Então, é a mesma coisa a música. Se vocês notarem, isso até no mundo existe. Tocam bem, cantam bem, perfeito, porque eles usufruem de um dom. Então a gente tem que saber se tem o dom ou não. Então, pensando nisso, porque tem gente que sempre acha que tem. A gente tem encontrado um monte de gente que acha que tem, então não tem nada. Você pensa bem no final, quando Deus for pesar cada um de nós, pastores, e Ele vai pesar pelo que nós pregamos. E nós vamos chegar lá e vamos dizer: mas eu preguei isto. Ele diz: eu nunca mandei você nem pregar. Eu não mandei você falar isso. Mas eu fui um pregador. É a questão: apartai-vos de mim, vós praticantes de iniquidade. Você está fazendo uma coisa que em si mesmo você devia saber que não precisava fazer, que não devia fazer, mas ainda está fazendo. A condição do nosso mundo hoje é isso daí. Vocês têm que admirar quem julga as coisas, e não quem te dá tapinha nas costas, mas quem fala a verdade para você. Se você fizer alguma coisa e chegar e perguntar: olha, você gostou? Tudo bem, você fez isso, mas para mim não está bom. Não, mas para alegrar a pessoa. Você alegra, você está mentindo. Você alegra a pessoa, você está mentindo para a pessoa. Você não viu nada naquilo e diz que viu. Entende? Então a gente está vivendo em um tempo de muito engano. A pessoa é enganada e passa a enganar. Então, no último dia, quando formos apresentados diante de Deus, para esse tempo da pregação da palavra, desde o tempo da morte do irmão Brana até agora, vão ter muita gente que vão apresentar: eu fiz um grande trabalho para o senhor, eu evangelizei o mundo. Ele diz: mas naquele tempo que você estava evangelizando era tempo de ter pregado a revelação. Você está fazendo uma coisa, é tempo de outra. As pessoas não percebem isto. Eles querem um ministério de cura hoje, um ministério de cânticos hoje, quando o ministério, biblicamente, que Deus vai respeitar, é o ministério que Ele disse que teria na terra. Era você comer o livrinho e profetizar. Não importa o quanto você pulou, gritou, gesticulou, para Deus não vale nada. Então, não chegamos lá enganados, mas vamos fazer alguma coisa. Se a gente faz alguma coisa mesmo sem ter dom, a gente não faz com pretensão. Mas o problema de quem tem um pequeno dom, quando vai fazer algo, tem uma pretensão naquilo. Pretende ser obreiro, pretende ser um cantor profissional, pretende ser um músico elogiado por todos, pretende ser um pastor, e assim vai, pretende ser um apóstolo. Entende? Então a pessoa, ela tem que ter em si a capacidade de discernir o que ela é, para não ser enganada e para não enganar os outros. Amém? Então, quem canta, cante para Deus, sem pretensão. Quem prega, prega para Deus. E muitas vezes o obreiro tem uma pretensão de ser pastor, porque ele viu falar que o dízimo é do pastor. Ele fala: isso é um grande negócio.
Então o púlpito, o ministério tem se tornado um grande negócio, mesmo na mensagem. Agora é na mensagem, que as denominações são assalariadas, seus pregadores são assalariados, mas na mensagem, então, a pretensão de obreiro passar para pastor, o pior é isso, é a pretensão do dízimo. O meu salário vai ser depois o dízimo. Então ele vai dar problema aqui para o pastor até, porque ele vai querer ser também. Ele vai querer ser. Então, eu tomando essas palavras, eu creio que cada um de nós precisamos aprender que cada um está na sua posição. A quem você vai poder ensinar. Quer dizer, um pastor, irmão Brando dizia, você pastor, e vocês pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer. Não é bom isso aqui? E vocês pastores, nunca deveriam dizer a um profeta o que fazer. Porque tem facilidade. No tempo do irmão Brana, haviam pastores que não criam, como o irmão Brana pregava, mas estavam com o irmão Brana. E eles tinham a vontade que o irmão Brana falasse com respeito a eles. O irmão Brana sempre estava falando que os teólogos são que enganam o povo, que iludem o povo. Mas eu creio que eles esperavam que o irmão Brana dizia outras coisas. E o irmão Brana nunca disse. E a pessoa precisava perceber isso. Porque quem deveria seguir o profeta é o pastor. O pastor não tem que ensinar o profeta, mas o profeta ensinar o pastor. Isso é um ministério. Você toma um ministério e diz, mas é uma hierarquia, mas é bíblica. A hierarquia bíblica começa com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O pastor nunca deveria ensinar a um profeta o que fazer. Então o profeta dizia, a noiva não passa pela tribulação. O pastor dizia, a noiva passa pela tribulação. Então, aquele pastor queria ensinar o profeta. Ele deveria ter jogado fora como Paulo fez. Jogou fora tudo que ele aprendeu com Gamaliel. Então esses teólogos deviam ter jogado fora tudo que eles aprenderam com as denominações e estar ao lado do irmão Brana e dizer, irmão Brana, vamos começar tudo de novo. Eu tenho que começar de novo, eu quero aprender com você. Porque eu vejo um dom profético. Porque o problema é não ver. Você vê um dom profético no homem, o homem come, o homem bebe, o homem tem mulher, o homem tem filhos. O homem caça, o homem pesca. O homem fica barbudo lá na roça. Ele gostava lá no mato, ficar barbudo. Ele gostava de ficar muito tempo no mato, porque acho que ele gostava de barba. De ficar barbudo. Ele tinha vontade de ser assim, e Deus advertiu ele, não faça isso. Ele tinha vontade de ser como os profetas do Antigo Testamento, e Deus teve que falar para ele na mensagem Parado na Brecha, eu nunca te chamei para ser igual a eles. Cada um tem um ministério. Entende? Cada um tem um ministério. E irmão Brana tinha essa vontade. Irmão Brana via a riqueza daqueles homens do dia e admirava. E depois olhava para o lado dele, tão pouca coisa, e um homem que milhões passou pela mão dele, e ele não ficou milionário. Entende? Então a gente vê essas coisas aqui, é um ensinamento para nós, pastores. Vou falar assim, né? Pastores. Tem hora que eu tenho que tomar assim, se eu falar, nós estamos na era das mulheres, vocês sabem, né? Nós estamos na era das mulheres, dos gays, dos homossexuais. Nós só não estamos na era do homem verdadeiro. Mas daí lá fora não tem valor nenhum. Mas a lei, a defesa, tem defesa para tudo. Nós estamos na era das mulheres, e é elas quem mandam. E tem os homens também. Eu acho bom que elas casam com um homem que é igual a elas. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Ela casar com homens que são igual a elas, porque não dá problema, certo?
Ele chega às 9 da noite, ela chega às 3 da manhã, não tem problema nenhum. Em casa. Ela não tem problema, eles são casados, combinam naquilo ali. Ele vai lavar fralda e ela vai trabalhar. É bom demais. E ainda mais numa era dessa que tem mais serviço para a mulher, porque é a era delas, do que serviço para homem. Então o homem tem que acabar ficando em casa mesmo. Aí ele vai ficar estressado e a mulher não. Porque diz que a mulher ficando em casa cuidando de criança, fica estressada, dá depressão. Então elas querem passar um pouco para os homens. Que os homens ficam em casa, cuidar dos filhos, lavar roupa, e enquanto que elas vão ganhar, porque elas têm emprego e muitas vezes ele não tem. E tem hora que você tem que admitir que isso é verdade. É tempo disso daí. Então a gente já está falando dessas coisas porque a igreja é assim também. Certo? A igreja é assim. Ela deveria saber o que Cristo quer que ela faça. Não é ela dizer para Cristo fazer. Ela tem que perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Assim, vocês me desculpem, irmãs, mas eu uso sempre o natural para o espiritual, como o irmão Breno sempre usou. Eu sempre tive facilidade para mexer com isso. Então, usando esse natural para poder mostrar o espiritual, o que é difícil nessa era. Mas como vocês vê difícil na era, porque é a era da mulher, vocês têm que ver também na era da igreja. Essa é a era da igreja, não é a era da palavra. A era da palavra é para o eleito. Mas é a era da igreja, é a igreja que é isso, a igreja faz isso, a igreja faz aquilo. Mas a palavra mesmo é a era da cura, é a era dessas coisas naturais, é a era da prosperidade, menos era do que é. A era é da revelação, mas eles não têm essa era. Então, são ministérios que muitas vezes as pessoas têm no lugar errado. Elas têm, mas estão posicionadas errado. Cada um no seu devido lugar. Isso aí você vai na Bíblia, é desse jeito. Tem que ser assim. A igreja, ela quer mandar em Deus hoje, assim como a mulher, porque ela tomando autoridade, ela diz: você sabe que agora nós temos uma presidente lá, então em outras palavras, você sabe que agora a coisa mudou, né? Então todo mundo vai ter que me ouvir. Então, aqui nessa casa, aí, se não tem um marido, vocês me desculpem também, homens, porque tem que ter também. Não tem um marido que ama, que respeita, que age da forma de um marido bíblico. E o que a mulher quer é ter um marido bíblico. Vamos falar de crente. Um marido bíblico, um marido que ame, um marido que a respeite, que viva para ela, que traga o pão em casa. É isso que Cristo é para a igreja. Você já viu você fazer alguma coisa para Jesus? É Jesus que faz para você. Você vem aqui para adorar Ele, mas é Ele que fez tudo por você. Você não faz nada para Ele, não. Nós não fazemos nada para Ele. Ele quem fez tudo por nós. Mas essas coisas têm que acontecer também no natural. O marido faz tudo para a mulher. É ele quem dá tudo para ela. É ele quem dá o seu calçado, é ele que dá o vestido, é ele que dá tudo. Os rapazes querem casar. Depois você conversa com os rapazinhos e fala: você sabe quanto custa o shampoo? Elas pedem até quase toda semana. Você está preparado para comprar? Ah, mas quando está solteiro, eu vou tratar dela, eu vou fazer melhor que o pai. Depois que casa, filho, coitadinha berra. Para receber uma chinelinha, olha lá, dá um trabalho tremendo. Não porque não tem, não, porque é pão duro mesmo. Para aquilo não faz, não age daquela forma que possa alegrar. Tudo que Deus faz é para alegrar a igreja. Tudo que Ele faz, Ele vai condenar os que não crêem, mas você que crê, Ele diz: para vós nascerá o sol da justiça.
trazendo salvação em suas asas. Então, para vós, mas o mundo, ele tem que pagar o preço da rejeição. Então nós temos um Cristo que nos ama, que tem ministério de marido. Eu vou falando isso, daqui a pouco eu não leio nada, mas porque tem mulher que não tem ministério de esposa e depois ela não tem ministério de mãe. Mas tem diferença? Tem. Ministério de esposa é você ser o que tem que ser para o marido. Ministério de mãe é você ser o que tem que ser para filhos. E tem hora que ela não é o que tem que ser para o marido. E quando você encontra ela sendo para os filhos, levanta as mãos para o céu e dá graças a Deus. Porque ainda que deixar o marido de lado, mas se for boa mãe para os filhos, ela não está cumprindo um ministério, mas está cumprindo outro. Ela não cumpre o ministério de esposa. Eu não vou entrar em pormenores aqui, vocês que são maduros e que consiga para vocês, certo? Vocês têm que aprender isso daí. Nós estamos num mundo que nós aprendemos, nós sabemos o que tem a tentação, a luta do mundo. Então, qual é o meu ministério? Aí o marido também, qual é o ministério dele? Tem um ministério de marido? Ele é o marido dessa mulher. Tudo que ele faz é para essa mulher. E essa mulher tem também o ministério de esposa. Tudo que ela faz, todo carinho, toda dedicação é para esse marido. É o marido dela. E assim o que Cristo faz é para nós. O que nós fazemos é só para Cristo. Nós não queremos aparecer diante do mundo, nós queremos fazer para Cristo. Se ninguém vê o que nós estamos fazendo, damos graças a Deus que estamos fazendo para Cristo. A esposa, o que ela faz é para o marido no lar. Tem horas que o bom tratamento tanto do marido como da mulher. Então que você não vê bom tratamento deles em conversas, já discute perto dos outros, enquanto deveria discutir lá no quarto. As portas fechadas, aí avermelham um outro e vai dormir junto. Não vai para o sofá, não. É o que tem que fazer, entende? São as coisas corretas. É cumprir um ministério seu. Você tem que ser agradecido a Deus por Ele ter te dado esse ministério. E nós, como pastores, se for olhar em tudo isso aí, nós vamos longe. Como pastores, o que nós temos que cumprir? O ministério de dar o alimento, o sustento para o povo. O pastor não é tido para poder ficar na sua casa, só te visitando, e se não for te visitar, você não vem na igreja. Ele não foi posto para isso, não. Ele foi posto para pregar a palavra. E você gosta da palavra, você vai atrás de Jesus. Vai atrás de Jesus. Jesus está no lugar, todo mundo atrás dele, seja para cura, qualquer bênção, estava atrás dele. Então, é um lugar que você vem adorar a Deus. E que ele pode fazer visita? Pode, quer fazer uma visita, vai e faz. Mas não é aquele espírito denominacional, é que o pastor tem que estar todo dia na casa do membro para fazer oração para ele, então ele tem que sair cedo. E um grupinho que nem vocês aí vai levar o dia inteiro e não fez visita para todo mundo. E depois no dia do culto eles não vêm aqui. Então o lugar deles é aqui. O lugar deles é estar aqui e ter um pastor que cuida deles. O cuidado dele é te dar uma mensagem que te protege. O cuidado do marido para a mulher é dar certas possibilidades para ela, facilidades para ela, mas só naquilo que te protege. Deus pôs uma proteção em volta das pessoas, desde o Éden. Mas eles saíram de trás da proteção. A proteção é a palavra, é a obediência à palavra. Mas quando você sai de trás daquela obediência, você é desobediente, então você tem que pagar o preço daquilo. Bem, vamos lá. Vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer, e que é o costume de fazer. E vocês, por que o irmão Branham usa isso daqui? Vocês tem que saber que é uma realidade. Eu tomo essas coisas como sendo Deus falando para mim. E vocês, evangelistas, dizer a um pastor, querer ensinar o pastor.
muito menos o membro querer ensinar o pastor. Entende? É isso daqui, é o que nós aprendemos aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir a palavra. Vocês escolheram um pastor, então vocês estão aqui para ouvir aquele pastor. Você não quer, não tente ensiná-lo. Você tem que ficar ao lado dele, ajudá-lo, mas não tente ensiná-lo. Só fica ao lado, dando aquela força, aquele ânimo, sendo aquela ajuda, aquela presença, porque você é um que coopera com a sua presença em tudo que o pastor está fazendo, mesmo sendo evangelista ou um membro. Tem um ministério para isso. Tem gente que não tem ministério para isso. Eles não têm ministério de servir, só quer ser servido, mas não tem ministério de servir. Então, não é porque o marido é o cabeça da casa que ele assenta no sofá de papo ar e a mulher correndo para lá e para cá atrás dos meninos e ele traz água aí, velha, traz um suco para mim. Quer dizer, não é assim, a cabeça não é assim. Agora, ela também, prazerosamente, ela vai, é tudo livre, irmãos. Ela vai lá e faz e leva lá para ele. Livre! Vocês estão me entendendo? Não é uma coisa forçada. Faz isso daí para mim. Como se eu sou cabeça. Faz isso. Não faz nada. Mas na hora que ela está fazendo aquele suquinho, ela lembra dele, já pega um copinho e leva lá para ele. É bom entender as coisas, né? O mesmo faz também o marido para a mulher. Faz. Então, não tente um querer ensinar o outro. Você tem que entender o seu ministério. O ministério de profeta é superior ao de pastor, ao de sacerdote. O problema no tempo de Coré, Datã e Abirão é que eles quiseram ensinar o profeta. Moisés era o profeta. Coré, Datã e Abirão era da tribo de Levi, era sacerdote. E eles quiseram ensinar. O irmão Branham está mostrando aqui. Você não deve fazer isso, porque é Deus quem fala direto com o profeta. A mensagem à esposa nesse tempo final: não tente querer ensiná-la. Ela já tem um ministério. O que você tem que fazer é tomar esse ministério. Porque o que nós achamos é que um monte de homens depois quer se pôr ao lado e quer que você escuta eles. É melhor você calar a boca. A noiva não tem que te ouvir, o ministério da noiva não tem que te ouvir. O ministério da noiva tem para te dar. Agora o problema é que aparecem os Datã, Abirão, Coré, e eles querem que você pare para ouvi-los. Porque eles muitas vezes querem ser posicionados e com isso querem mostrar para você que você não é aquilo. Porque eles querem que você o posicione. É por isso que Deus não trabalha no meio dessas denominações, dentro da mensagem. Porque cada um quer liderar. E nenhum deles soube dessa verdade primeiro. Todos eles são copiadores, personificadores. Mas cada um quer posição. E se vocês quiserem dar a posição para ele, dê. Mas se eles ouvirem essa mensagem, eles têm que ficar quietos. A noiva não precisa de palpite, porque Deus não precisa de palpite. Mas por quê? É porque no tempo da noiva, ela é profeta. Volta a isso, ela é profeta. Ele não tem que ouvir ninguém, um profeta não tem que ouvir pastor. O profeta não tem que ouvir evangelista. É o evangelista, o pastor, que tem que ouvir profeta. Então eles têm que ouvir essa mensagem. Eles têm que ouvir a voz da esposa nesse dia. Amém. Aí diz o irmão Branham, veja, cada um tem seu ofício e está perfeitamente identificado. Eu tomei, não era nem para falar isso daqui. Isso daqui foi o início, já podia ter seu fim. Muito bom. Mas nós temos a mensagem do profeta, e eu creio que essa mensagem é o que nos instrui
O que eu sei, eu aprendi com a mensagem do profeta. Eu não sei nada. Deus me deu. Não. Deus me deu porque Deus deu para o profeta. Aí Deus me deu, porque o Brana foi Deus em carne, então Deus me deu. Eu fui, tomei o livrinho, comi, aí eu sei o que causa, quanto que é gostoso, isso é bom, certo? Então, falando nisso, nós estamos pensando nesse tipo de ministério, ministérios iguais. Quando Deus faz um trabalho, todo mundo está naquele trabalho, isso é uma unidade, porque Deus não é uma dualidade, Deus não é uma trindade, Deus é uma unidade. Você vai e vem em 1 Timóteo 2, você vai em Efésios 4, Deus é uma unidade, é Deus unindo com o homem. Há um só mediador entre Deus e os homens. Qual o mediador que está entre Deus e os homens? É outro Deus? Não, é o homem. Jesus Cristo, homem, é o que está escrito na Bíblia. Aquele mediador, o que está mediando entre nós e Deus sempre é o homem. É por isso que a igreja crê no Papa como sendo um Deus. E nós cremos num profeta. Há diferença? Há. Porque aqui é um homem pelo qual Deus passa a sua intercessão. Jesus Cristo, homem, é o intercessor. Agora terminou as eras, a revelação dos selos vieram. Olha Deus outra vez trazendo uma mensagem de intercessão medianeira. Através do quê? Homem outra vez. Sempre é homem. Se você não crer, eu sei que isso aqui é só para nós, mas se você não crer no profeta, você está perdido. Porque, eu vou direto a Jesus Cristo, Jesus vai falar para você, eu já saí do trono, tem outro agora que eu estou nele na terra. E esse era Brana, que Deus estava nele, operando. Você vê que era tanto isso que o próprio Deus falou para ele. Se você conseguir fazer as pessoas crer em mim, não. É esquisito Deus falar isso. Se você conseguir fazer as pessoas crer em ti, nada suportará a sua oração, nem o câncer. Mas tem que fazer as pessoas crer no homem. Isso foi o que Deus falou. Por quê? Irmão, se Deus não está naquele homem, Deus não fala isso não. Deus só falou para William Branham, para você fazer o povo crer em ti, porque outras palavras, eu estou em ti. Mas por que não crer no outro homem? Porque eu estou num só, eu estou em ti. Você faz as pessoas crer em você. Aí tem uma turma que andar com o irmão Branham e que diz que o irmão Branham queria ser o Elias e errou porque ele pensava que era Deus em carne. Ele não errou e não pensou nada. Ele era o que era. Entende? Ele era o que era. As pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo através daquele homem. Então nós tivemos toda a mensagem da intercessão do próprio Cristo. Está dentro da mensagem da hora. Tudo aquilo que você precisa, eu preciso de um cordeiro no trono, então você vai em Brana. Você quer um cordeiro no trono? Vem na esposa hoje, que ele está aqui. Deus não está em nenhuma denominação, Deus está onde a sua palavra está, porque Deus e sua palavra é a mesma coisa, e a sua palavra é a revelação. Aquilo que estava escondido não está mais, está revelado. Mas está revelado aonde? Está revelado numa carne. Foi isso que ele fez com o irmão Branham. Então eu tomei esse título por lembrar nisso aqui que eu já falei, acho que para vocês também. Eu falo de vez em quando em algum lugar. O profeta do século XX, essa minha aqui é nova e ela é menos caprichada do que a de Goiânia mesmo. A de Goiânia é tudo separadinho, tudo direitinho. Falo muitas vezes da tradução de Goiânia, mas
É muito bonitinha a tradução de Goiânia, tudo separadinho. Boa, certo? Gosto da tradução da Voz de Deus, da tradução dos crentes da Bíblia. Mas quando chega numa hora dessa, você não encontra um parágrafo. Por quê? Porque vocês não puseram parágrafo nisso para ficar mais fácil? Acharam que... Porque o irmão Brando não falou 42, 43, assim por diante? Colocasse só para facilitar. Mas não, vai nas páginas. Então vai nas páginas 20. O profeta do século 20, que a gente sabe que foi esse livro, o irmão Brana pediu para o irmão Liveiro, e escrevendo o que ele falava, o que ele mandava, para ele fazer um livro com respeito ao profeta do século 20. E na página 20, o irmão Brana está dizendo assim: foi isso que ele quis dizer por essa declaração. 2 vezes no Antigo Testamento, Deus apareceu a Abraão em forma humana. 2 vezes, Deus aparece para Abraão em forma de homem. Abraão aceitou, Abraão creu. Abraão conversou com ele. Um dia chegou Deus para Abraão e deu a ceia para ele. Era um homem chamado Melquisedeque. Mas o irmão Brando está dizendo que era homem. Quando ele veio, apareceu para Abraão, era um homem. Abraão, eu não sei o que ele fez. Abraão deu o dízimo de tudo para ele. Eu sei que ele não leva para o céu. O céu não precisa dessas coisas da terra. Mas deu o dízimo de tudo para Deus, até dos despojos, que eram coisas roubadas do inimigo, porque lá naquele tempo você tinha o direito de, ganhando a batalha, ficar com tudo que era do inimigo. Agora Abraão pagou dízimo de tudo para Melquisedeque. Mas como que você faz isso para um homem? Deus era um homem. Deus era um homem ali no Velho Testamento. Deus estava numa carne dando ceia para Abraão. Se nós pudéssemos ver isso daí, eu quero mostrar isso para vocês, como o irmão Brana mostra aqui. No tempo de Abraão teve, olha que maravilha, que encontro. Alguém chegou, eu tomei a ceia com ele, eu paguei dízimo. Mas você sabe se aquilo lá, você podia dar dízimo para eles mesmo? O dízimo sempre é do levita. E agora você pega e pagou dízimo para Melquisedeque, e ele deu o dízimo de tudo para Melquisedeque, e aí depois nunca mais viu aquele homem. Era um homem. Deus se fez um homem, Deus apareceu como um homem. No tempo de Moisés, ele não podia, e disse: olha, você vai ver pela fenda da rocha, viu as costas. Mas ali para Abraão, ele apareceu um homem. Escute bem. A primeira vez foi que ele apareceu depois da Batalha dos Reis, e foi chamado Rei de Salém. Então, mais tarde, ele apareceu junto à tenda de Abraão. Então, isso aqui que eu quero. O que ele apareceu junto à tenda de Abraão, e o que ele apareceu em carne no tempo de Jesus, e o que ele apareceu em carne no tempo de William Branham, é a mesma coisa. Por isso eu tenho esse versículo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo aqui. O irmão Branham que diz que é o mesmo, não sou eu não. Se o irmão Branham não falasse, eu também não sabia. Eu sei porque eu creio nele. É o irmão Branham que diz: ele apareceu junto à tenda de Abraão, imediatamente antes da destruição de Sodoma. Eu quero que vocês vejam o paralelo direitinho. Se ele apareceu para Abraão antes da destruição de Sodoma, ele teria que aparecer nos últimos dias da mesma forma. Antes da destruição do mundo, Deus teria que vir em carne outra vez, um homem outra vez. Ele tinha que fazer o mesmo papel, porque ele é o mesmo. Amém? No primeiro caso, sua aparição tipificou como sumo sacerdote o ofício que ele assumiu depois de sua ressurreição. No primeiro caso, quando ele veio como Melquisedeque e deu a ceia para Abraão, e irmão Branham está dizendo aqui que aquilo estava mostrando o que ele foi depois da sua ressurreição, que ele foi nosso sumo sacerdote.
Mas, junto à tenda, ele tipificou o seu ministério como profeta, ofício que ele assumira durante os dias da sua carne. Então, ali você vai ver, outra vez, ministérios iguais. Você vê o ministério no tempo de Abraão, é igual no tempo de Jesus, é igual no tempo de Brana, é igual. Você pode ver sinais, mas eu se perguntar para você, o que você viu de sinais que aquele homem, Elohim, fez para Abraão? Que você viu de sinal? Foi o sinal do discernimento. Ele discerniu o que estava no coração de Sara. O que Jesus fez? Discerniu o que estava no coração da samaritana. Falando de um só assim. O que Brana fez? Discerniu o que estava no coração das pessoas. O mesmo Deus, sempre em cada época dessa, era Deus um homem. Lá era Deus em 16 elementos, era um homem na casa de Abraão. Estamos falando agora de Deus manifestado na tenda de Abraão, lá na casa de Abraão. Qualquer pessoa podia não dar valor, mas Abraão deu. Você sabe que eles podiam não ter revelação, mas Abraão tinha revelação. Olhou para 3 e diz: meu Senhor. Esse homem só tem que ter revelação. Como que ele olha em 3 e discerne que um é Deus? Não tinha nada diferente. Eram 3 homens que vieram na casa de Abraão, mas um era Deus. Amém? Isso tudo vocês já sabem. Mas o problema do povo hoje não crer no novo nome é porque eles não viram Deus desde lá de trás. Se eles tivessem visto Deus com Abraão, eles veriam Deus com os discípulos e eles veriam Deus nos Estados Unidos. E eles veriam hoje que tem um corpo de crentes que é a palavra do dia. Hoje é um corpo de crentes. Hoje não é apenas um homem, é um corpo de crentes. Ainda que a palavra sempre sai de um homem para um corpo de crente. Saiu de Jesus para o corpo da igreja. Saiu de Brana para o corpo da igreja. Sai agora para o corpo da esposa. Nesse dia final. Vamos ver se dá tempo de eu falar alguma coisa aqui sobre Sara. Mas esse ministério aqui, irmão Breno diz assim, ó, página 21 agora, o profeta do século 20. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Estava mostrando que esse homem seria profeta, que Jesus seria profeta. E o que ele fez junto à tenda, presta atenção, o que ele fez junto à tenda, Deus fez junto à tenda, ele foi em carne humana, lá na tenda de Abraão. O que foi na terra, é Jesus, aqui na terra, um homem, o que foi na terra, e assim é agora mesmo. Entende? É o mesmo simplesmente em morfe. Morfe, você sabe, é mudando, muda de um corpo para o outro. Eu venho aqui e faço o papel de um Moisés e logo volto, troco a roupa e faço o papel de um Noé. E volto, troco a roupa e faço o papel de um Elias. Isso é Deus em morfe. Entende? E Deus veio e fez o papel de Deus Elohim, conversando com Abraão, discernindo os pensamentos de Sara de trás dele. Por que Sara riu? O mulher está de costa virada, a mulher está lá dentro da tenda. Eu creio que Abraão disse: Sara, sim, meu senhor, vem cá. Você riu? Não ri. Oh, que perigo. Ela tinha, mas ela podia nem perceber, irmão. Você sabe que aquele riso lá dentro, ela deveria nem ter mexido com os lábios. Riu lá dentro, como pensar assim: eu, uma velha de 90 anos, ter um filho? Só isso. Quem sabe, Abraão disse: Sara, você riu? Não, não ri. Irmão Brana vem e diz: Deus não matou Sara,
Porque ela estava ligada a Abraão. A proteção da igreja é porque ela está ligada a Cristo. Deus não destrói a sua fé, porque a sua fé é a fé dele. Mas essas fé dogmáticas de primeira, segunda, terceira pessoa na divindade, essas fés estão toda acabada. Deus tem você, Ele respeita você, porque a sua fé é igual a dele, você está crendo nele como ele é. Não é porque nós somos um grupinho não, é porque Deus nunca falou em grupo grande. Ele deveria, se você pensar, talvez Deus deveria ter preocupado em ter salvado mais gente e colocado mais gente dentro da arca do que animais. Mas as pessoas daquele dia eram piores do que animais, animais tinham mais valor do que elas. Porque o animal obedecia. Um animal você diz, vem, ou ele atende. Tem hora que você fala para um filho, vem aqui, leva uma semana. Você fala para o marido, bem, para a mulher, amor. Não aparece ninguém. Entendeu? Então, aí Deus pega, põe um cavalo lá dentro. Põe o boi lá dentro, mas a vaca. E deixa os homens morrer do lado de fora. Criancinhas parecem inocentes, morrendo do lado de fora. Mas são pessoas que não tiveram revelação do ministério de Deus naquele dia. E hoje eu posso ver ministérios iguais. Ministérios iguais. Eu posso ver Deus na casa de Abraão, era um homem com os pés sujos. Abraão foi... Espera aí, meu senhor, eu vou buscar um pouco d'água para lavar seus pés. Foi lá buscar água para lavar os pés de Deus. Deus com os pés sujos. Aí vem Jesus, Deus com os pés sujos. Aí vem Brana, Deus com os pés sujos. Ah, vocês... Diz que Brana, sim... Era o morfe de Deus, era o corpo que Deus usou no dia. Mas Deus estava usando outro. Não, Deus estava usando um. Os outros tinham que aprender com um. Sempre assim. Mas eles são tupetudos. Aprenderam muito, estudaram demais. Que engordaram a cabeça. O cérebro. E não puderam receber a mensagem do dia. Em todas as épocas foi assim, e Deus vem sempre trabalhando através de um. Então, eu estava aqui, ó. O que ele foi na tenda? Um homem. O que ele foi na terra? Em Jesus? Um homem. O que ele é o mesmo hoje, em Brana, nos Estados Unidos? Homem. Está aqui, ó. Ele é o mesmo ministério. É você ver a maneira de Deus trabalhar. Ele sempre trabalha através do homem. Deus se esconde através do homem. Deus não quer vir para você assim, ser aquele anjo resplandecente, que a gente que gosta, né? O irmão Brana, só a forma do irmão Brana falar, o anjo que estava com ele, as pessoas já têm medo. O irmão Brana diz, aquele anjo que pesava quase 200 libras, que é 90 quilos mais ou menos, alto, de tez morena, tem parte que faz tez escura. Aí eles falam, que isso? Aí eles não querem nem saber de Brana. Entende? Mas o irmão Brana mostra o anjo que estava ao lado dele. E é um homem, mas ali tem um anjo ao lado dele, operando aquelas maravilhas. Quem prega isso, irmão, não somos nós. Vocês têm que saber que isso aqui foi Brana que ensinou, e é a graça de Deus que nesse dia Deus teve misericórdia e passou por cima de nós no Brasil e derramou esse livro aberto. Deus passou e derramou. Não é questão de sermos alguma coisa, não. Deus derramou. Eu vou dar para vocês, tá? O último país, um país mais novo. Eu vou dar para vocês. É daí mesmo que tem essa morena. A noiva é morena. E as pessoas nunca vão descobrir isso. Essa mistura, eles nunca vão descobrir.
Mas Deus está fazendo isso hoje ainda. Então Ele está operando nesse dia. Irmão Branham diz, o sinal não muda, só que agora será o Espírito no profeta trazendo esse mesmo sinal de volta à terra. Amém. Mas se o Espírito Santo está num homem, quem podia criar esquilo? Brana não podia criar esquilo, só Deus. Então é Deus em Brana. Deus só usava o corpo. Tem hora que você pensa que eu tenho que fazer muita coisa para Deus. Não vamos acompanhar isso que eu vou te dizer agora. Mas João Batista, diz o irmão Brana, que levava 2, 3 meses para tomar um banho. Aí tem gente, nós os mais velhos começamos a ficar muito cansados com água, né? Mas um banho todo dia faz bem. Ah, mas o irmão Branco falou que João Batista, foi só isso que ele falou. João Batista. Tem certas advertências que você tem na mensagem de irmão Branco que você precisa entender o porquê. Quem ia querer a mensagem daquele homem que cheirava mal, um mau odor? Ele passava pele de camelo, entrando, ia lá na casa do rei, lá no palácio. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Nenhum bem vestido, bonitinho, de gravatinha. Nenhum conseguiu chegar lá. Mas Deus teve que usar um homem daquele, parecendo um bicho. E era Deus trabalhando através daquele homem. E Jesus falou sobre ele. Que vocês pensam que vocês viram, João? Vocês pensam que é um que se vende, que sai de uma igreja e passa para outra só porque o salário aumenta? Esse daqui, dentre os nascidos de mulher, não tem um. Olha, quem testificou dele? Deus em carne, testificando de seu profeta. Dentre os nascidos de mulher, não tem um como João. Aí logo ele falou uma palavra que os outros não entenderam. O menor no reino do céu é maior do que ele. E o menor no reino do céu era Cristo, que estava ali. Ele foi feito menor que os anjos. Porque ele foi feito um homem para poder estar aqui. Irmão Brando diz, você sabe que você vale mais do que um anjo? Ah, queria ser um anjo que não peca. Mas o anjo que não peca não tem redentor, e eu tenho. O anjo que não adoece não tem curador, e eu tenho. Então, é isso que você tem que entender. Deus te fez melhor ainda. É um homem, mas eu tenho um redentor. Mas eu peco, mas eu tenho um redentor. Eu tenho um que me perdoa. Cada vez que eu faço qualquer coisa, tudo já foi posto no mar do esquecimento. Eu não quero ser um anjo. Simplesmente é um homem, mas um homem que tem Deus trabalhando nele. Amém? Amém. Deixa eu encerrar com estas palavras da leitura que me veio aqui também para mim fazer, para você, que eu creio que é um bom alimento nesse dia. A promessa de Deus, lá em Gênesis 18, você sabe que foi Deus chegando na casa de Abraão. Tudo bem. Agora você quer ver na hora da promessa. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Porque as mulheres naquele dia não apareciam nos negócios. Irmão Brano ensina isso aí também. Ela não aparecia. Então, aí os anjos perguntaram, onde está sua mulher? Aí ele dizia, está, eila aí, está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por quê? Porque se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Agora, essas coisas que foram respondidas sem ouvir, era Deus que estava ouvindo.
Era Deus ali, Elohim, que estava presente e sabia o que Sara estava pensando, estava no seu coração. E haveria coisa alguma difícil ao Senhor. Sabe o que me veio? É que Sara, depois disso daqui, ó, no tempo da vida virei a ti. Tem outra mensagem que o irmão Brando diz que o tempo da vida é 28 dias, que é o ciclo normal de uma mulher. No tempo da vida eu virei a ti. Sara ficou grávida naquele dia que Deus, Elohim, em carne, um homem, chegou na casa dela. Ela se engravidou. Naquele dia, o tempo da vida, ela se engravidou, bem naquele dia, porque estava com 99 anos Abraão, e com 100 anos o Isaac nasceu. Então ela engravidou naquele dia. Já está claro, pela própria idade, você vai ver, ela engravidou naquele dia, ouviu a palavra. Eu estava pensando que a igreja ouviu a palavra, os judeus ouviram a palavra, mas não engravidaram nos dias de Jesus. Eles ouviram a palavra, apenas poucos discípulos que puderam engravidar com aquela mensagem, deixar a semente descer no seu coração. Nos dias de William Branham, irmãos, Deus veio em carne, Elohim esteve na terra, nos Estados Unidos, até 1965, e cadê a barriga da igreja? Cadê o filho da igreja? Elohim veio, Elohim foi embora. Deus em carne veio e foi embora. Cadê? Se você sabe o que é a igreja estar esperando a Jesus Cristo vir arrebatá-la. Mas cadê que ela engravidou? Cadê que a Sara engravidou? Que a igreja engravidou? Outras sementes entraram aí nesse espaço de tempo. Eu poderia te mostrar nesse espaço de tempo, não de Abraão e Sara, porque aquilo foi antes, mas no espaço de tempo veio um outro menino ao invés de Isaac. Veio Ismael. Ao invés de ser a mulher pela qual a promessa deveria vir ao mundo, foi outra mulher. Aí foi Agar, foi a escrava. E é isso que tem acontecido na mensagem. Esse tempo todo, nós temos gerado ismaelitas, pessoas contrárias à revelação, contrárias à promessa de Apocalipse 10, que veio para revelar o mistério de Deus. Então nós temos ismaelitas, então nós temos igrejas que têm o ventre escravo, onde gera membros, gera pastores, gera obreiros, gera evangelista, mas gera tudo ismaelitas. Eles não podem produzir o que o ventre de Sara ia produzir. Eles nunca puderam produzir o que o ventre hoje da igreja está produzindo, porque eles nunca tiveram isso dentro, essa semente nunca entraram neles. Sabe por que o arrebatamento vai dar daqui para frente? E o irmão Branham esperava lá nos dias dele, e não deu. A igreja não engravidou. Israel ficou 40 anos no deserto, para depois entrar em Canaã. A igreja passou 40 anos nesse deserto da revelação dos selos. 40 anos. Mas agora ela está em Canaã, agora ela entrou, entende? Agora, irmãos, você sabe de uma coisa? Quando eles entraram em Canaã, o maná parou de cair dentro daquele ano. E a hora que você diz, Senhor, manda maná do céu, oração errada. Onde você está? Se você está no deserto, eu vou te mandar maná do céu. Mas já venceu o deserto. Agora você entrou em Canaã. Canaã agora é a revelação. Diz o irmão Branham, é o batismo com o Espírito Santo. E não há batismo com o Espírito Santo sem fé na mensagem do dia. É isso que ele prega. Não é emoção, não é sensação, é fé. Sabe o que é fé? Eu creio que irmão Branham foi o Elias do dia. Eu creio que irmão Branham foi o sétimo anjo. Eu creio que irmão Branham foi Deus encarnado.
Isso é fé. Eu creio nisso. Os outros não creem. Eu creio nisso. Porque essas promessas estão aqui na palavra. Isso ia acontecer. Agora, eu creio que esta esposa hoje tem entrado em Canaã. Eu creio que ela tem ouvido os sermões da meia-noite. Ela tem ouvido a mensagem que prepara ela para o arrebatamento. Agora ela tem ouvido. Durante 40 anos ela não ouviu, porque gerou ismaelita. Mas agora você tem que ver o ministério, que é igual ao ministério do irmão Branham. E não é o meu, é o da esposa. É igual. Você quer ver? Como é que eu estou aí? Demorou, hein? Se demora para avisar, eu vou falando. Eu vou falando. Almas encarceradas hoje, agora a tradução de Goiânia. E Jesus disse: assim como o Pai me tem enviado a mim, assim mesmo vos envio. E como o Pai o enviou a pregar àqueles seres viventes que tinham esperança, e logo mandou apresentar a mesma mensagem aos que não tinham nenhuma esperança. São os ministérios iguais. O ministério para pregar a quem tem esperança e o ministério para pregar a quem não tem esperança. Você quer ver? Parece que enquadra com este tempo. Quando isso terá que ser feito, porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda sua natureza, nem tampouco muda o sistema de Deus. Ele tem que ser igual em toda geração, tem que ser igual. Cristo disse: como me enviou o Pai, assim também eu vos envio. Então, os ministérios têm que ser iguais, até tal ponto em que ele disse em São João 14:12: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Vê você as obras pregando aos perdidos. Vê as obras. Você está vendo as obras? Vê as obras. Esse é o ministério que está igual. Jesus pregou aos que podiam ser salvos. Depois morreu e foi pregar aos espíritos em prisão, lá no inferno. Branham pregou aos que podiam ser salvos. Depois pregou almas encarceradas hoje. Você sabia que quando ele pregou essa mensagem, ele disse, lá dentro da loja que ele estava no inferno, ele viu 40 anos depois que ele teve a visão. Diz aqui, 40 anos. Em 23 ele teve a visão, em 63 ele pregou almas que estão em prisão agora. E ele diz, num dia que ele foi comprar algumas roupas com a esposa, e ele viu aquelas mulheres com aquela cabeça d'água, aqueles óculos grandes, aquelas coisas, tudo desconforme. Ele disse que aquilo era o inferno. Foi o que eu vi no inferno há 40 anos atrás. Esse é o estilo de gente que eu vi no inferno. E ele veio e pregou almas que estão em prisão agora. Irmão Branham pregou para as almas que podiam ser salvas no seu dia, e para as almas encarceradas no dia dele, que não podia ser salvo mais. Já estava encarcerado. Depois que você está encarcerado, não pode ser salvo, não tem jeito. Você não sai daquele cárcere. Você ama o seu dono. Você ama. Você fica crendo nele. Você se agarra à denominação, se agarra àquele ministério, se agarra àquele pastorado, e a mensagem é outra, mas você não pode sair dele mais. Você já está preso. A alma está presa, você tem que ver, a alma está presa. As pessoas muitas vezes têm vontade, elas examinam e dizem, aquele povo vai ter que crer direito, mas não tem jeito de sair de lá. Você já viu quando você está num pesadelo? Quantos pesadelos que a gente está correndo da vaca e a vaca correndo atrás comigo, já foi assim, né? Talvez você tenha outro pesadelo. Mas eu correndo e procurando uma cerca e já vem pegando. Irmão Branham disse que esta é a quinta dimensão. É uma quinta dimensão que, aos sonhos, aos pesadelos que nós temos, já mostra que a pessoa que rejeita a mensagem de Deus no dia, para onde ela vai. E ela aqui já está vivendo na terra nesse estado de pesadelo. Ela já está vivendo porque a mensagem tem sido pregada às almas encarceradas hoje. Hoje não é Estados Unidos, hoje é Brasil.
almas que estão em prisão agora. Para nós, quando ele pregou agora, é porque é agora, essas almas encarceradas agora. Então estamos pregando para quem pode entrar, e estamos pregando para quem não pode arrepender mais. A mensagem é isso, os ministérios são iguais. Estamos pregando da mesma forma, a mesma mensagem que te salvou é a mesma que vai condenar o outro. A mesma água que levantou a arca foi a mesma que matou os antediluvianos. Então a mesma mensagem que te salva é a mesma mensagem que destrói os outros, que mata os outros. A mesma espada, ela já chama espada de dois gumes. Por quê? Porque de um lado ela corta e dá vida, do outro lado ela mata, corta e mata. Os ministérios são iguais. Aqui está a própria palavra. Ela te dá vida, mas se você rejeita, ela te mata. Mas se você quiser vida, ela te dá. Mas você só pode ter vida no tempo que Deus está dando vida. É no tempo que Deus está pregando, no tempo que a mensagem está na terra. Então hoje é dia aceitável do Senhor. Eu preguei esses dias atrás, esse jubileu 2013, o jubileu da revelação, vai provar. Ontem à noite a gente pregou o 7º selo, que o irmão Brana revelou também. O 7º selo, há 50 anos atrás. E ontem nós pregamos, vendo tudo isso daqui. Agora você vê, é o ministério que tem na terra, para poder repetir a mesma coisa. Não é querer fazer não, é que já está feito. Nós pegamos a mensagem do irmão Branco. Eu vou pregar agora para vocês o 7º selo, ou o 7º selo, eu vou pregar. Então eu vou ler Apocalipse 8, vou fechar minha Bíblia e vou pregar o 7º selo para você. Não funciona. Não funciona. Por quê? Porque a mensagem do 7º selo era a mensagem de Brana e a nossa. Porque o 7º selo começou com o irmão Brana e termina conosco aqui. É o irmão Brana que mostra aí, se você quiser, vai escutar outros CDs e ler a mensagem, certo? E o irmão Brana mostra isso daí. Começou lá atrás, foi nos dias dele, nos dias da voz do 7º anjo, o mensageiro da 7ª era. Cada mensageiro representa um selo. Brana era o 7º selo naquele dia. E as pessoas não percebem. Agora nós estamos vivendo nesse tempinho final. Ministérios iguais. O que Brana fez, nós estamos fazendo. É a mesma coisa de eu ouvir alguém dizer: mentira, porque Brana curou enfermos, vocês não estão curando. Esse não era o ministério de William Brana. Certo? Não era. Você já leu a mensagem? Não era o ministério dele. 201, ouvi, mas agora vejo. Não é o ministério dele. Ele diz, esse não era o ministério dele. Você chega e pega os ungidos dos últimos dias, 261, 262 da voz de Deus, e você vai ver aquele cura divina, discernimento, não era o ministério de irmão Brana. Vocês são enganados, vocês querem o ministério de irmão Brana, que não era. Cura divina era para chamar sua atenção, sinal na mão, o discernimento era para chamar sua atenção, para você ouvir a mensagem dele. Agora a mensagem já chegou, filho. Você quer discernimento ainda? A mensagem já veio. Você tem que ouvir a mensagem. Agora não é mais os sinais. Você tem que ouvir a mensagem. Cremos nos sinais? Cremos. Mas tem uma coisa. A mensagem que eu estou te dizendo é esta. Esta mensagem final que o irmão Brana diz aqui, ó. Vê você as obras pregando aos perdidos, curando os enfermos e logo também aos que lhes é impossível ser salvo. Essa mensagem está para isso. Você que foi alcançado esse ano aí, dê graças a Deus. Você foi alcançado aí do ano passado para cá, dê graças a Deus, porque muitos não vão ser alcançados. Por quê? Porque eles mesmos rejeitam a graça de Deus, rejeitam a misericórdia de Deus, rejeitam a revelação do dia. E rejeitando, a única coisa que lhes espera é a condenação. Ninguém pensa numa condenação sendo um bom pentecostal, um bom crente avivado da mensagem, pastores que falam versículos até.
Nós temos pastores na mensagem, falam versículos, e aquele fica sendo grande. Ó, conhece falando, tá, moço, tem a Bíblia na cabeça. E depois tem a revelação no coração? Não. Sabe que o Cordeiro saiu do trono? Não, está pregando contra. Está pregando contra. E diz que o selo foi revelado, mas Brana diz que para o selo ser revelado, o Cordeiro tinha que sair do trono. Não sabe explicar. A igreja está enganada, porque ela tem que ser enganada, ela tem que ouvir falsos, ela dá mais atenção a falsos, merece ser enganada. Deus tem uma mensagem para o seu povo nesse dia. Obrigado, Senhor, pela vida em que vivemos. O Senhor sabe que não é o que somos, nem que seremos, é o que o Senhor é. É o que a sua palavra é para nós nesse dia. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-me graça para poder continuar comendo esse livrinho e mostrando o mesmo ministério que William Branham mostrou, da revelação dos selos, trovões, novo nome e assim por diante, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.